Olá você, querido e querida aluna, bom moço, boa moça, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, prazer imenso em ter aqui você participando das nossas aulas de Ciências da Natureza, Biologia, representada por Biologia 1, professor Cornélio. E nós vamos para o nosso 8º encontro, nós vamos estar aqui discutindo alguns aspectos relevantes, muito importantes, que tratam de virologia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esses organismos onde há tanta controvérsia. Quem de vocês já ouviu falar, por exemplo, de Zika vírus, chikungunya, febre amarela, sarampo, AIDS e tantas outras enfermidades provocadas por esses micro-organismos? Os vírus, eles geram tanta controvérsia porque nós não sabemos certo se eles são ou não seres vivos. Muitos autores consideram eles como uma mera partícula com uma cápsula e com material genético, uma vez que eles não têm metabolismo próprio e são parasitas intracelulares obrigatórios. Da mesma forma, esse termo vírus, de um modo geral, é uma questão pejorativa, de forma negativa, né? Você fala, esse indivíduo é um vírus para a sociedade, ou seja, ele é algo que incomoda, porque vírus são parasitas obrigatórios. Da mesma maneira que o termo vírus de computador, alguma coisa que destrói, que incomoda. Claro, os vírus, nós não vamos empregá-los de uma maneira natural, eles não são empregados para o benefício. Nós temos alguns vírus trabalhados por técnicas de bioengenharia, portanto em laboratório, com altíssima tecnologia, como ferramentas de bioengenharia, mas pouquíssimos. Os vírus naturalmente são indivíduos que devem estar ligados, pelo que se sabe hoje, a alguma coisa ruim. Alguma coisa que promove no indivíduo algo desagradável, alguma coisa que leva a um parasitismo. Então você tem que ficar muito atento aos aspectos de vírus nesses parasitas intracelulares obrigatórios. Acompanhe conosco então os detalhes da definição desses micro-organismos. Quando falamos em vírus, portanto, vírus vem de veneno, contágio vivo, fluido. Os vírus são parasitas obrigatórios, não têm metabolismo próprio. Então, quando nós falamos lá em anabolismo, em catabolismo, nas nossas aulas anteriores, nós falamos para vocês em reações que visam a produção e o gasto de energia. No caso dos vírus, nós não temos a produção própria, o gasto energético próprio, mas sim a necessidade de estar associado a um outro organismo. Por isso, por não ter metabolismo próprio, que nós vamos ter indivíduos parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus, gente, não são células. Guardem com muito carinho, isso eu vou realçar aqui. Vírus não são células. Aí você pode me questionar, professor, mas na aula 1 você não falou que Schleider e Schwamm, em 1938 e 39, definiram que todo ser vivo é formado por células? Aí vem o que eu acabei de falar, porque hoje não se considera, para a maioria dos autores, vírus como células, mas como meras partículas compostas por material genético e uma cápsula proteica. O que mais que é interessante? Os vírus agora têm a capacidade de sofrer mutação. As mutações caracterizam um ser vivo. Tá? Inclusive isso é um grande problema, por isso, por exemplo, é tão difícil produzir vacinas contra algumas doenças. Por isso, por exemplo, é necessário que nós tomemos a vacina para gripe todos os anos novamente, pela grande capacidade de mutações que existem. Os vírus, eles são estruturas muito simplórias, que a princípio são formadas por uma cápsula proteica e um material genético. Só que outra coisa que eu quero que você realce, que você destaque, os vírus nunca têm os dois materiais genéticos. Ou eles têm DNA, ou eles têm RNA. Então eu quero que você fique atento aqui, que nós vamos resumir o que eu acabei de falar para vocês. Então vamos lá. Quando falarmos em vírus, não pense em coisa boa. Pense em alguma coisa que é veneno, contágio com o fluido. Vírus é do mal. Vírus não tem metabolismo próprio, por isso que são parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus não são células. Os vírus são formados por uma mera cápsula proteica e um material genético. Esse material genético ele é o DNA ou o RNA. Não temos vírus com dois tipos de materiais genéticos. Por isso, quando falarmos em vírus, obrigatoriamente temos que falar em
doenças, porque são parasitas obrigatórios. Ah, Cornélio, mas eu li numa técnica de bioengenharia que eles usam o vírus da AIDS para levar material genético. Isso é algo modificado, não é natural. Realmente, hoje se usa em bioengenharia vírus modificados para levar material genético. Mas então é uma forma transformada e não natural. Vírus, para nós, de modo natural, representam o quê? Problemas. Ok? Continuamos. Vamos lá. Continuemos. Há algumas características importantes. Quando falamos em vírion, nós falamos uma partícula viral completa ou infecciosa, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o vírus que está relacionado a uma doença bem interessante. Ó. Isso aqui lembra alguma coisa? N e H. Né? Então nós vamos ter quem aqui? Né? Nós vamos ter aqui o vírus da gripe. Gripe A, que ficou famosa como H1N1. Tem inúmeros tipos de vírus da gripe. Então observa aqui que nós temos um capsídio. Nós vamos ter aqui um envelope, portanto esse é um vírus envelopado, e é um vírus RNA. O material genético dele é do tipo RNA. E observem que nesse capsídio existem proteínas específicas N, as neuraminidases, e as proteínas H, as hematoglutininas. E essas proteínas têm uma alta taxa de mudança, de mutabilidade, relacionados, claro, ao DNA dele. Por isso que nós temos tanta variação, por isso que nós temos que tomar sempre a vacina, todos os anos. Embora que estão tentando desenvolver uma vacina que consiga pegar proteínas específicas que não sofrem essa mutação. Tá? Mas graças à variação do H e do N, nós vamos ter uma incompatibilidade com uma vacina só. A gente vai ter que tomar tantas vacinas todos os anos, né, para a prevenção da gripe. Agora uma coisa interessante. Quanto ao genoma dos vírus, nós podemos ter genomas de RNA, fita simples, positivo ou negativo. O que é isso? Quando ele é chamado de fita senso ou sense positivo, significa que o RNA mensageiro desse vírus, ele já serve como, vamos voltar aqui, que o RNA dele, quando ele é positivo, que o RNA dele já serve como RNA mensageiro para a cópia e a produção de proteínas. Então, quando ele é RNA, fita simples, senso positivo, o RNA que esse vírus carrega já serve como mensageiro. E já é possível fazer cópia e produzir proteína. Quando ele é RNA, fita simples, senso negativo, o RNA que ele tem não serve como RNA mensageiro. Então tem que fazer uma cópia desse RNA. A partir dessa cópia é feito o RNA mensageiro e a partir disso pode fazer uma cópia e produzir proteína. Ok? Então, na verdade, tem que fazer uma fita complementar, porque ele é negativo, ele não consegue produzir a proteína diretamente. Ele pode ser um RNA fita dupla, isso também pode acontecer. Tá? Um DNA fita simples, olha só que coisa estranha, né? E pode ser um DNA fita dupla, que acaba sendo, né, quando tem DNA, o mais comum. Tá? Outra coisa também, alguns vírus como o da AIDS, eles acabam sendo retrovírus. Ou seja, eles têm a capacidade de pegar o RNA e através de uma enzima chamada transcriptase reversa, formar DNA. E aí sim, a partir do DNA formam-se os RNAs e aí sim forma-se a proteína ou formam-se as proteínas. Então são retrovírus, são vírus RNA, mas que tem uma enzima transcriptase reversa que permite formar DNA a partir de RNA. E aí novos RNAs e obviamente a proteína. O processo de multiplicação viral, nós falamos que acontece uma montagem. É um processo de montagem. O que vai acontecer primeiro? O vírus se absorve numa célula, ele se liga. Então tem que ter uma certa especificidade.
Aí ele vai penetrar nessa célula ou simplesmente ele joga um material genético dentro dela. Mas ele penetra, o vírus da AIDS penetra todo, por exemplo. Um bacteriófago só joga um material genético dentro. Então, um desnudamento do genoma, ou seja, o material genético fica exposto, desnudo, para a própria célula. Aí vai acontecer o quê? Uma transcrição, formação de o RNA, ou de um RNA, uma tradução, a cópia de proteínas, se replicam os vírus ali dentro, acontece a montagem, por exemplo, desse material genético com a cápsula e a saída desses vírus. Tá? Então, exemplo aqui, ó, o bacteriófago. Então, você observa um bacteriófago lançando o material genético dele dentro da célula. Esse material genético ficou aqui, juntamente com o material da própria célula. Ele utilizou o material da célula para multiplicar novos vírus e aqui os vírus estão saindo dessa célula. Tá? Então, nós vamos ter aqui um DNA viral, por exemplo, o bacteriófago introduziu ali o material genético dentro dele, misturou com o material e destruiu a célula, ciclo lítico. Agora, no ciclo lisogênico, o material genético foi colocado, ocorreu as divisões celulares e a célula foi levando junto o material do vírus. Tá? Então, na verdade, não ocorreu essa destruição da célula, mas a célula carrega junto o material dos vírus. Esse é o ciclo lisogênico. Tá? Claro que um ciclo lisogênico pode passar a se tornar lítico. Posteriormente pode acontecer a leitura e aí a destruição desta célula e, consequentemente, o ciclo se torna lítico. Tá? Nós vamos analisar agora algumas questões relacionadas, para que você possa estar bem atento em relação à parte ligada ao estudo dos vírus, esses micro-organismos importantes. Uma questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2016, diz assim: sabe-se que as malformações congênitas, dentre elas a microcefalia, têm etiologia complexa e multifatorial, podendo ocorrer em decorrência de processos infecciosos durante a gestação. As evidências disponíveis até o momento indicam fortemente que o vírus Zika está relacionado à ocorrência de microcefalias. No entanto, não há como afirmar que a presença do vírus Zika durante a gestação leva inevitavelmente ao desenvolvimento de microcefalia no feto. A exemplo de outras infecções congênitas, o desenvolvimento dessas anomalias depende de diferentes fatores que podem estar relacionados à carga viral. Fatores no hospedeiro, no momento da infecção ou presença de outros fatores e condições desconhecidas até o momento. Por isso é fundamental continuar os estudos para descrever melhor a história natural dessa doença. O Ministério da Saúde é um protocolo de vigilância e respostas à ocorrência de microcefalia relacionadas ao Zika vírus. Sobre a replicação viral, é incorreto afirmar que o genoma viral é de DNA ou RNA. Ou é um ou é outro. Verdadeiro. Na célula hospedeira, o genoma viral direciona a síntese dos componentes necessários para a produção de novos vírions, que são veículos para a transmissão do genoma viral para a próxima célula hospedeira ou organismo, ou seja, ele é um parasita obrigatório, ele utiliza a maquinaria da célula. Todos os genomas virais são parasitas moleculares obrigatórios que somente se tornam funcionais após se replicarem em uma célula. Todos os materiais genéticos são parasitas obrigatórios que somente se tornam funcionais após se duplicarem na célula. Todos os vírus devem transcrever o RNA transportador, que será traduzido pelos ribossomos do hospedeiro. Então, os vírus são parasitas da maquinaria de síntese proteica da célula. Esse todos, tomem cuidado aqui. Tá? A alternativa errada está aqui. Porque, primeiro, o genoma viral é DNA ou RNA. A letra B, a célula hospedeira, o genoma viral direciona a síntese dos componentes necessários para a produção de novos vírions, que são veículos para a transmissão do genoma viral para a próxima célula hospedeira ou organismo. Ok? Todos os genomas virais são parasitas moleculares obrigatórios, que somente se tornam funcionais após se replicarem dentro de uma célula. Se replicar, acontecer a montagem, novos vírus e destrói a célula, ele é lítico. Se ele entrar na célula e ficar absorvido ao material genético e for levado junto e não matar essa célula logo, ele é lisogênico.
Seguindo, todos os vírus devem transcrever o RNA transportador, que será traduzido pelos ribossomos do hospedeiro. Então, os vírus são parasitas da maquinaria de síntese proteica da célula. Na verdade, podem ou não ser. Podem ser lisogênicos, fica lá no material genético, e não parasita obrigatoriamente a parte da síntese proteica imediatamente dessa célula. Portanto, não dá para marcar a alternativa D como correta, mas como ele quer a incorreta, é essa alternativa que nós vamos marcar. O vírus Zika é transmitido por meio de picada de mosquito Aedes aegypti. Vamos sublinhar aqui, ó. Tá? E a principal ação de combate ao mosquito é evitar a sua reprodução. O Aedes aegypti se prolifera nos locais onde se acumula água. Por isso é importante não deixar recipientes expostos à chuva, além de tampar caixas de água e piscina. Recomenda-se também a instalação de telas de proteção em janelas e portas e o uso de repelentes. A característica ou estrutura que pode ser compartilhada entre vírus e seu vetor. Quem que é o vetor? Gente, vetor é o transmissor. Nesse caso, o transmissor é o Aedes aegypti. Que é o mosquito. A característica ou estrutura que pode ser compartilhada entre o vírus e o vetor. Tá? O que o vírus e o vetor compartilham? O capsídeo, o ácido nucleico, os ribossomos, o metabolismo aeróbico, a maquinaria biosintética. O que existe em comum ali? Tá? Compartilham o vetor capsídeo. O vetor tem um capsídeo? O mosquito tem um capsídeo? O vírus tem, mas o mosquito não. Será que tem ribossomo? Ribossomo é uma organela presente em todas as células, mas vírus não é célula. Metabolismo aeróbico, ou seja, que usa o oxigênio. O metabolismo do mosquito usa, mas vírus não tem metabolismo. Maquinaria biosintética, significa que existe metabolismo. Agora, o vírus tem metabolismo? Não. Então, a única coisa que é comum ao Zika vírus e o Aedes aegypti é que esses indivíduos apresentam ácidos nucleicos, ou seja, o vírus tem DNA ou RNA. No caso do Zika, ele é um RNA vírus. O Aedes aegypti também tem RNA. Gente, toda célula tem que ter 4 coisas. Toda célula tem que ter, guarde com carinho isso, material genético. Toda célula tem que ter uma membrana plasmática. Toda célula tem que ter um hialoplasma, aquele meio onde estão inseridos os organoides, etc. E toda célula tem que apresentar obrigatoriamente os ribossomos. Só que vírus não é célula. Então o que o vírus tem que está aqui? Material genético ele tem. Ele tem membrana? Não. Ele tem hialoplasma? Não. Ele tem ribossomos? Não. Portanto, a única coisa que ele tem em comum com o Aedes aegypti é exatamente o material genético. Enem, segunda aplicação 2016, fresquíssima questão. Uma estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o Congresso Internacional de Medicina Tropical no Rio de Janeiro em 2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de testes. O objetivo do programa é cessar a transmissão do vírus da dengue pelo Aedes aegypti, a partir da introdução de bactéria Wolbachia, que é naturalmente encontrada em insetos nas populações locais de mosquito. Quando essa bactéria é introduzida no Aedes aegypti, atua como vacina, estimulando o sistema imunológico e bloqueando a multiplicação do vírus dentro do inseto. Então a bactéria atua como uma vacina, estimulando o sistema imunológico do mosquito. Olha que interessante. Qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? Será que é uma clonagem? Ou seja, será que é tirar cópias exatas? Será que é um mutualismo, uma relação obrigatória, benéfica para os dois? Por exemplo, a raiz de um feijão e a associação com algas e fungos, as micorrizas. Será que é um parasitismo?
Será que é um transgênico? Transgênese? Ou será que é um controle biológico? Qual o objetivo que se tem ali? Obviamente que o objetivo clássico ali é o controle biológico, né? Você está tentando controlar ou reduzir a quantidade de casos de dengue. E uma das maneiras é, entre aspas, vacinar o seu vetor. A estratégia é muito interessante porque você vai fazer com que o vetor, que não tem a doença, o mosquito não pega a dengue, ele é o vetor, o transmissor, ele se defenda do vírus, mesmo que o vírus nada faça para ele. Se o vírus ou a carga viral for menor no transmissor, obviamente o indivíduo que é contaminado, que no caso é a espécie humana, acaba não tendo contato ou um contato menor com uma carga viral. Isso, consequentemente, ajuda a controlar a carga de vírus. Portanto, serve como controle biológico. Uma boa questão essa. Voltamos lá. Nos noticiários há uma ênfase às doenças dengue, zika, febre amarela e chikungunya. E mais recentemente a gripe causada por vírus. Gente, dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya, todos podem ser pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti. Claro, febre amarela tem outro, hemogogos, a chikungunya também tem outros tipos de Aedes, etc. Agora, ele falou de gripe. Gripe não tem vetor, não tem mosquito. Analise as proposições com relação à transmissão dos vírus. Alguns tipos de vírus podem ser transmitidos pelo simples toque entre pessoas. Sim, um exemplo disso é do sarampo, da varicela, da rubéola. Tá? Alguns vírus são transmitidos pelas secreções corporais, com certeza. Então você tem o primeiro também, o tipo HPV, pelo toque, secreções corporais. Novamente, pode ser aí o sarampo, pode ser, né, alguns tipos de meningite, etc. Alguns vírus necessitam de insetos como vetores. Sim, o caso da dengue, do zika vírus, da febre amarela. Os vírus retêm sua capacidade infectante por pouco tempo, quando fora do organismo hospedeiro. Então, eles retêm sua capacidade infectante por pouco tempo quando estão fora do hospedeiro. Por quê? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, obviamente, aqui nós vamos ter o quê? Ó, a alternativa 1, 2 e 3, a que estão corretas. Então, eles retêm sua capacidade infectante por pouco tempo quando fora do organismo hospedeiro. Na verdade, eles não conseguem manter fora. Porque eles são parasitas obrigatórios, eles dependem, obviamente, do hospedeiro. Então, não dá para marcar a alternativa 4. Então, 1, 2 e 3, alternativa correta. O vírus Ebola, descoberto por microbiologistas em 1976, causa em seres humanos grave febre hemorrágica. De acordo com o sistema de classificação de Baltimore, trata-se de um vírus pertencente ao grupo 5, cujos integrantes apresentam RNA de fita simples com senso negativo. Ou seja, esse RNA dele não serve como RNA mensageiro, tá? Com o material genético. Esta fita necessita ser convertida pela enzima RNA polimerase em uma fita RNA com senso positivo, a qual pode então ser traduzida para a manifestação dos genes virais. Tá? Com relação aos processos que envolvem o material genético do vírus Ebola, é correto afirmar que o material genético original do vírus atua diretamente como RNA mensageiro do hospedeiro. Ele não consegue fazer isso. Essa questão é interessante aqui da FGV. A enzima RNA polimerase é responsável pela tradução do RNA com senso negativo. Ela traduz, ela consegue fazer com que o senso negativo se torne positivo. Vamos segurar. A fita de RNA com senso positivo atua como RNA mensageiro na célula hospedeira, mas ele não tem o senso positivo, dele é negativo, com relação aos processos que envolvem o material genético do vírus Ebola. A enzima RNA polimerase é responsável pela transcrição reversa, não, é a transcriptase reversa. Não é a RNA polimerase. A RNA polimerase é responsável por fazer o quê? A abertura do DNA e formar RNA. A tradução do RNA com senso positivo é realizada pelos ribossomos e pelo RNA transportador virais. Os vírus não têm ribossomos e RNA transportador. Então, a fita de RNA com senso positivo atua como mensageiro na célula hospedeira,
Só que não é positivo dele, é negativo. Então nós vamos ficar aqui, ó. Interessante, ó. Vamos voltar aqui. Vamos ver de novo o que ele diz aqui. Com relação aos processos que envolvem o material genético do vírus Ebola, é correto afirmar. Então nós tínhamos ficado entre a B e a C. Vamos ler todo. O material genético original do vírus atua diretamente como RNA mensageiro, não porque ele é senso negativo. A letra E. A tradução do RNA com senso positivo é realizada pelos ribossomos e o transportador viral. Não tem ribossomos em vírus. A letra D. A enzima RNA polimerase é responsável pela transcrição reversa. É a transcriptase reversa, não dá. A letra B. A enzima RNA polimerase é responsável pela tradução do RNA com senso negativo. Não. A RNA polimerase, ela vai fazer com que o RNA consiga formar, o DNA consiga formar RNA. Não dá. A fita RNA com senso positivo atua como RNA mensageiro na célula hospedeira. Dá para marcar essa sim, por quê? Ele tinha um RNA, tá? Um RNA senso negativo. Aí ele usou a maquinaria para fazer um RNA senso positivo. Esse pode atuar como RNA mensageiro. Isso atua onde? Dentro do hospedeiro, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Então nós podemos sim ficar com a letra C. O AZT é um dos fármacos constituintes do coquetel que vem sendo utilizado com sucesso no tratamento da AIDS. O AZT é um análogo de nucleosídeo que tem como principal princípio impedir a transcrição reversa do HIV. Ou seja, se o AZT, ele inibe a transcrição reversa, ele impede quem de atuar? A transcriptase reversa. Ou seja, ele impede que o RNA consiga gerar DNA. Dessa forma, é correto afirmar que o AZT atua sobre a síntese de proteínas do vírus nos ribossomos, de RNA a partir do DNA da célula hospedeira, de DNA a partir do RNA viral na célula hospedeira, do DNA viral e posterior inserção no genoma da célula hospedeira, do RNA infectante a partir do DNA viral. Obviamente, ele impede a formação do DNA a partir do RNA viral da célula hospedeira. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C. Ok? Beleza? Então, pessoal, aí nós conseguimos revisar com vocês aspectos ligados a vírus. Não falamos em doenças ainda. É a nossa próxima aula. Portanto, aguarde, fique conosco, curta, esteja atento. Você vai sim conseguir o seu objetivo, que é aquela nota máxima em ciências da natureza e nas demais áreas também. Um grande abraço, bons estudos.